Ele já foi senador, deputado federal e estadual, além de vereador em São Paulo. Na presidência da Câmara Municipal no final dos anos 80, defendeu a transparência e combateu a corrupção. Concorreu à prefeitura e ao governo do estado, mas não se elegeu. Reconhecido pela atuação no Congresso Nacional, assumiu uma luta que se tornou marca de sua carreira, a chamada Renda Básica de Cidadania. Sem mandato, aceitou este ano o convite para assumir a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da maior capital brasileira. Vamos conversar hoje com Eduardo Suplicy. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Além da carreira política, Eduardo Suplicy é economista de formação e professor. Tudo bem? Muito obrigado por aceitar nosso convite aqui no Observatório. É uma honra aqui, mais uma vez, estar sendo entrevistado pelo Observatório do Terceiro Setor, um olhar para a cidadania. Suplicy, esse é um momento de intransigência. Essa onda conservadora pode ser um perigo para a nossa democracia? É muito importante se assegurar a democracia, o direito de livre expressão. Então, que haja pessoas que façam críticas, seja a mim própria, ao governo da presidenta Dilma, do presidente Lula, a procedimentos que tenham havido, claro, aquilo que foi detectado pela Operação Lava Jato, que tem alcançado enorme repercussão, resulta de algumas pessoas lá no âmbito da administração da Petrobras, terem agido de uma maneira inteiramente desonesta, pouco e com republicana, maus feitos e com extraordinários prejuízos para o público, o povo brasileiro. Então, que haja críticas e nós, do Partido dos Trabalhadores, precisamos tomar todas aquelas medidas para prevenir e corrigir os erros que tenham sido cometidos. Quais são os principais projetos da Secretaria? Bem, a Secretaria cuida, por exemplo, no que diz respeito à criança e adolescente. Existe o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que está sempre analisando todos os convênios, inclusive do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que realiza convênios com as mais diversas entidades. Algumas, eu acabo de vir, por exemplo, de uma reunião no Ministério Público que estava tratando de uma entidade, a Casa Betinho, lá na Vila Carrão, na região de Aricanduva, onde há cerca de 80 crianças e adolescentes, mas algumas das quais, desde bebê, desde os 3 anos, que ultrapassaram a idade de 18, de 21 anos e continuam lá porque são pessoas com sérias deficiências. São crianças e adolescentes abandonados. Abandonados e com sérias deficiências, né? Então, é uma coisa bastante triste, é um trabalho heróico. Existem aquelas entidades, comunidades de longa permanência para idosos, que eu também outro dia fui visitar ali na região do Butantã, do Rio Pequeno, para verificar como é que estava funcionando. Existe a coordenadoria que cuida da juventude e há uma grande preocupação hoje, inúmeras manifestações dos jovens, por exemplo, no debate sobre a redução da maioridade penal. Falando na redução da maioridade penal, por que a maioria da população brasileira é a favor? Acredito que se trata da necessidade de melhor esclarecimento. Eu tenho a convicção de que muito mais eficaz para o propósito de se diminuir a criminalidade violenta, sejam os assaltos, os roubos, os assassinatos, os estupros, muito mais eficaz é você, primeiro, dar toda a atenção à melhor educação possível
para todas as crianças e adolescentes, os jovens, quer dizer, todos os meninos e meninas, desde a primeira infância e depois no ensino fundamental, no ensino médio até chegarem à educação de ensino superior, precisam ter a educação de excelente qualidade e mais do que isso, em tempo integral, se possível, ou seja, num período, seja manhã ou tarde, terão as aulas de português, matemática, história, geografia e demais ciências sociais, ciências humanas e assim por diante. E na parte outra, se for de manhã, na parte da tarde, aí todas aquelas atividades que são próprias dos jovens, que eles gostam muito, ou seja, as atividades culturais, digamos, aprender a tocar violão, tocar piano, cantar num coral, dançar, fazer o balé, fazer o teatro, estar fazendo saraus de literatura e a prática esportiva. E falando nessas iniciativas... Só complementar a parte esportiva e o esporte, como o futebol, o basquete, tudo, é uma atividade de confraternização entre as pessoas. Então, você poderia, por exemplo, eu outro dia tive uma reunião com 28 auxiliares da juventude em cada região da cidade e falei com eles, olha, quem sabe vocês possam estar organizando campeonatos de futebol entre os bairros da Zona Sul, da Zona Oeste, da Leste, do Norte, do Leste e Oeste, tipicamente algo que leva à confraternização das pessoas, ao sentimento de solidariedade, de maior fraternidade. Falando em boas iniciativas, o Renda Básica de Cidadania foi aprovado em 2004. Certo. Até agora... Não, foi aprovado em 2002 no Senado, 2003 na Câmara, sancionado em 2004. Pelo presidente Lula, 8 de janeiro de 2004. Depois do intervalo, eu quero que você me conte por que ainda não aconteceu, que é uma boa iniciativa. Daqui a pouco. Só complementar, porque eu comecei a falar muito mais eficaz do que para diminuir a criminalidade violenta, do que diminuir a maioridade penal, é ter a boa educação e a renda básica de cidadania para toda a população. Depois do intervalo, nós vamos conversar sobre esse tema. No próximo bloco, vamos continuar a entrevista com o secretário Eduardo Suplicy. Até já. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, conversamos com o secretário de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, Eduardo Suplicy. No bloco anterior, nós deixamos uma pergunta, por que o Renda Básica de Cidadania, que foi assinado pelo presidente em 2004, ainda porque não funciona. Na lei está escrito que a renda básica de cidadania será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como hoje faz o programa Bolsa Família, que atende a cerca de 14 milhões de famílias, quase 50 milhões de pessoas, ou 1/4 dos 204 milhões. São 13 milhões,6 famílias no país inteiro. No país inteiro que são beneficiadas, são cerca de 14 milhões de famílias. Já aumentou, hoje. Era 13 milhões e pouco. Então, eu tenho sugerido à presidenta Dilma, até tenho solicitado audiência e espero que ela
tenho esperança e fé de que ela vai me receber, pois transmiti a ela que eu quero sugerir e conversar com ela sobre a criação de um grupo de trabalho para justamente estudar as etapas em direção a termos o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil, socioeconômica, de participarmos todos, pelo menos um pouco, da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. Voltando ao tema da questão da maioridade, aquele jovem que às vezes por falta de alternativa para ajudar a sobrevivência em casa resolve se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes ou o personagem do Homem na Estrada, dos Racionais MCs, do Mano Brown, o dia que houver a renda básica de cidadania para esta pessoa e para todos na sua família, ele vai ganhar o poder de dizer, não, agora eu não vou Terá aceitar uma alternativa, né? essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai colocar a minha saúde e vida em risco, vai ferir a minha dignidade. Eu posso até fazer um curso, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É nesse sentido, pois, que a renda básica de cidadania elevará o grau de liberdade e dignidade para todos. Mas sua aplicação ainda depende da presidente Dilma Rousseff. É lei, foi aprovada por todos os partidos e então constitui até responsabilidade constitucional dela atender aquilo que o Congresso Nacional aprovou e o presidente Lula sancionou. Iniciativas boas como essa deveriam ser políticas de Estado, não, e não de governo. Bem, e é claro que quando plenamente implementada, será um direito universal de toda a população brasileira. Há diversos países hoje que estão estudando a implementação, seja a Namíbia, a Índia, e existe um exemplo notável, muito bem sucedido, de há mais de 32 anos se pagar a todos os habitantes daquele lugar uma renda igual para todos os seus hoje 735 mil habitantes. É o caso do Alasca, não sei se você já esteve lá, eu fui lá verificar, não conheço Alasca. Com meus olhos, conversei por 7 dias com a população e todos acham muito positivo. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como há muitas no Brasil, observou que de lá saiu uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população ainda era pobre. Então disse ele, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra. Enorme resistência. Precisou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo, 10 anos depois, Jay Hamilton, o prefeito, se tornou governador do estado do Alasca, que tal como nós recentemente no Brasil, ali na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, descobriu enorme reserva petrolífera. E então, disse ele em 1976 aos seus, então, 300 mil habitantes, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, já vai acabar. Não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. Quis que todos votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E aqueles recursos passaram a ser investidos num fundo que passou no início dos anos 80 de $1 bilhão para hoje 53,5 bilhões de dólares. Se vocês tivessem... Muito bem sucedido. Voltando para a nossa realidade. Só lhe dizer, a cada ano se pagou um dividendo igual a todos, chegou a $269 per capita, numa família de 5, $16.300 por ano, um valor para expressivo. toda a população como um direito igual. Alasca,
o mais desigual estado dos 50 norte-americanos. Hoje, o mais igualitário, e é considerado suicídio político para qualquer liderança propor o fim deste sistema. Voltamos para a nossa realidade. Brasil, 2015, nós vivemos uma crise econômica. Qual é a solução para implantar um fundo desse? Criar um novo imposto, um imposto para ricos, enfim. O que você sugere para que seja uma solução rápida, em contraponto a essa onda que quer reduzir a maioridade penal, por exemplo? Eu tenho um projeto de lei para instituir o Fundo Brasil de Cidadania, ou seja, tal como no Alasca, parte dos recursos decorrentes da exploração dos recursos naturais, uma parcela da renda dos serviços públicos, obras públicas, uma parcela significativa dos aluguéis de todos os imóveis pertencentes à União. Talvez resida aí um dos problemas do governo federal, de não conseguir avaliar o que é bom, o que não é, né? Vamos agora a mais um intervalo e voltamos dentro de instantes. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na NET Cidade, Canal 2. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Nosso entrevistado hoje é o secretário de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, o ex-senador Eduardo Suplicy. Eu preciso repercutir contigo uns 4, 5 assuntos, né? Ótimo. A Prefeitura tem sido acusada de truculência com os moradores de rua. Eu tenho tido a maior preocupação, inclusive, por vezes, dialogado com o padre Júlio Lancelotti. Eu ainda, sábado passado, fui até embaixo do viaduto Guadalajara, onde há cerca de 12 moradores de rua que ali dormem de noite. Conversei com eles, que haviam sido ameaçados há 3 dias. Por quê? Pela Guarda Civil ou por funcionários? Pela polícia militar, que chegou para eles, apontou armas, encostou-os na parede e disseram que estavam procurando drogas, não acharam. Eles são guardadores de automóvel lá no Largo do Belém. Depois que houve uma situação de violência por parte da Guarda Civil Metropolitana, ali embaixo do viaduto Bresser, às vésperas de eu assumir, eu fui lá conversar na tenda do viaduto Bresser com os moradores de rua e combinamos, isso com o aval do prefeito, da secretária Luciana Temer, de Desenvolvimento, Assistência Social, da Habitação e tudo, que qualquer nova tentativa de deslocá-los daquela área vai passar antes por um diálogo sobre, seja projetos de autonomia em foco, seja de auxílio aluguel. Então isso está por acontecer. De vez em quando ocorrem abusos. A Guarda Civil Metropolitana foi fazer lá uma operação de zeladoria na Praça 14 Bis, embaixo do viaduto, e resolveu retirar dos moradores de rua seus pertences, até um senhor bastante doente, levaram os medicamentos dele. Esse pessoal não tem treinamento? Eu estive ainda na semana passada com a secretária Luciana Temer perante
os defensores públicos que chamaram a atenção destes abusos de autoridade, e a defensora Daniela nos disse, olha, se uma pessoa deixa o carro num local proibido, estacionado, vai lá a CT e leva o carro para o Detran. Então, esta pessoa, proprietária, vai lá no Detran e tem o direito, com seus documentos, de retirar, voltar a ter o seu automóvel. Da mesma maneira, disse a defensora pública, se um morador de rua tem seus pertences, um cobertor, um colchão, ou uma lona que seja, às vezes até os seus alimentos, os seus documentos, se vier a Guarda Civil ou a zeladoria e os leva para algum lugar, é necessário que esta pessoa tenha o direito de voltar a ter os seus pertences pessoais. E então nós vamos ter uma nova reunião com os defensores públicos e o comandante da Guarda Civil Metropolitana, o secretário de Seguridade Urbana e os subprefeitos da Sé, da Mooca, de toda esta região. Para contornar essa situação e resolver. É necessário não mais proceder dessa forma. O pessoal da Guarda Civil tem um treinamento para respeitar os direitos básicos humanos da população? Foram dados, isso foi antes mesmo da minha gestão, mas no ano passado houve cursos de direitos humanos para a Guarda Civil Metropolitana, mas parece que precisa haver mais. Em relação à Cracolândia, o projeto... De braços abertos. É um dos maiores desafios da gestão Fernando Haddad. Se trata de um projeto que conseguiu diminuir significativamente o número de pessoas circulando lá na Cracolândia. Ainda é um número bastante grande, 300 a 400 pessoas, mas que circulam lá na Alameda de Hino Bueno, mas há 500 pessoas que se inscreveram no programa Braços Abertos, pelo qual cada um deles pode passar a ter direito de dormir num quarto de hotel lá da Luz, receber uma remuneração em torno de R$800 e durante 30 horas por semana, 6 horas durante 5 dias por semana, metade do tempo realizando algum curso de formação, metade do tempo realizando algum trabalho, pode ser desde varrição das ruas da Luz até trabalhar ali no comércio, em convênio com a prefeitura, ou em atividades de serviços para a prefeitura ou para empresas privadas. E ainda há um mês e meio teve um diálogo destas 500 pessoas com o prefeito e nós secretários ali na Praça das Artes, em que ouvimos o depoimento de diversos desses, alguns dos quais já estão há mais de um ano, e que diziam coisas do tipo, olha, eu estava consumindo 30 pedras de crack por dia, agora só 2. Passei a ter maior convivência com a minha família, tenho lá os visitado e estou estudando, acho que vou conseguir. Ou seja, o processo de reintegração à sociedade está acontecendo. Eu acho que é um programa de extraordinário mérito. Em relação à Comissão da Verdade Municipal, a comissão está revendo alguns nomes que serviram à ditadura militar, os nomes de ruas aqui em São Paulo. Como é que está sendo feito isso? A coordenação de Memória e Verdade, além de ter constituído uma comissão para analisar e desvendar todos os abusos que foram cometidos no âmbito da Prefeitura Municipal contra servidores e membros da população durante o regime militar, muitos foram, por exemplo, alguns ficaram desaparecidos, tiveram as suas ossadas lá enterradas no cemitério de Perus. Está se fazendo um exame de todas aquelas ossadas para identificar para os seus familiares se efetivamente são aqueles ossos. E também esta comissão da Memória e da Verdade propôs, o prefeito aceitou 2 projetos de lei. Um que diz que não se poderá mais estar homenageando qualquer pessoa
com nome de logrador público, rua, avenida, praça, que tenha sido responsáveis por, digamos, maltratos, torturas, violação de direitos violações de direitos humanos durante a ditadura militar, e também vai se substituir os nomes, tais como do viaduto 31 de março, para a senhora vai ter o nome de Terezinha Zerbini, que foi uma das pessoas que mais batalhou pela anistia e dos presos políticos, e também para que tivéssemos novamente a democracia, as eleições livres e diretas e assim por diante. Para fechar nossa entrevista, o PT tem jeito? Tem jeito. Agora é necessário que cada um de nós, onde estivermos, venhamos a contribuir com bons exemplos e que estejamos agindo de acordo com aqueles ideais que levaram tantos de nós a sermos, eu inclusive fundador do PT, o levar em conta como muito importante a transparência em tempo real dos atos da administração pública, a seriedade, o comportamento ético exemplar e como realizarmos, colocarmos em prática aqueles instrumentos de política econômica e social que poderão significar a construção de um Brasil justo, civilizado, solidário e fraterno. Prazer em ver. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. O Observatório do Terceiro Setor desta semana termina aqui. Para rever esse e outros programas, acompanhar nosso programa de rádio, notícias, comentários dos colunistas, acesse o portal observatorioterceirsetor.com.br ou nossa página no Facebook. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa. Acompanhe o Observatório do Terceiro Setor também no rádio. Conheça o trabalho das entidades de interesse social, os personagens que ajudam a construir um mundo melhor, as notícias e comentários de parceiros, como a Rádio ONU e o Le Monde Diplomatique Brasil. Ouça e participe do Observatório do Terceiro Setor toda terça e quinta-feira ao vivo, às 2 horas da tarde, na Rádio Trianon 740 AM ou pela internet.